Fala, torcida maravilhosa. Estou aqui, ó. Aqui o apoio de todos vocês, né? Se vocês sabem, a gente vai precisar mais de vocês ainda. A minha palavra ao grupo aqui todo. O grupo precisa muito de vocês mesmo. Garanto pra vocês. A gente com vocês somos mais fortes. Aí vamos dar esse presente pra vocês. Vocês merecem. Bora, Leão. Vai! O nosso jogo lá em Porto Alegre garantiu a classificação internacional. Então, eu acho que se a gente tivesse entrado com uma formação diferente, a maneira de jogar diferente lá em Porto Alegre, creio que hoje a gente estaria classificado, estaria disputando a próxima fase da Copa do Brasil. A gente sabe que a gente tem um jogo importante, Juventude agora, mas a gente tem que saber separar a Copa do Brasil, a Série C. A gente sabe que a gente tinha que fazer um grande jogo hoje e buscar a classificação. E também a gente sabia que era um resultado difícil de buscar, porque a gente sabia que o Inter ia se defender, como ia se defender do início ao fim. Se eu não me engano, aí o Chubarino pegou na bola no final do jogo ali, fez aquela defesa, mas é isso, a vida continua e agora é voltar as atenções para o primeiro jogo lá em Caxias. Ô Daniel, no 15 minutos do segundo tempo, você e o Anselmo tiveram ali meio que de impedimento na hora de chutar pro gol. Eu fiz essa pergunta pro Anselmo, só que ele disse que foi o domínio de um só time. Aí ele passa a mesma pergunta. O Fortaleza teve ansiedade demais para fazer o gol ou não? Não sei, a ansiedade, é normal ter essa ansiedade. Acho que eu, como jogo futebol, eu sinto isso. Então é um momento, é segundos ali que a gente tem que pensar. Quando a bola chega na gente, são segundos, até porque a equipe do Inter ali, eles são muito fortes ali na defesa ali, então a gente tenta caprichar da melhor maneira possível. Às vezes a gente vai acertar, às vezes a gente vai ter um goleiro, vai ter uma defesa bem postada, mas o que eu posso dizer é que a gente criou as oportunidades, a gente poderia ter feito o segundo gol ali. Eu falei no final do jogo que se a gente conseguisse fazer o segundo gol, eu tenho certeza que a gente levaria esse jogo para os pênaltis, mas
A gente tem que dar os parabéns à equipe do Inter que passou para a próxima fase. E como eu falei agora, não tem o que pensar, é só juventude daqui para frente aí e fazer o jogo das nossas vidas aí na segunda-feira. Daniel, só complementando o que o João falou, existiu uma expectativa muito grande depois da troca de técnico, como é que o time ia reagir. A gente viu o apoio da torcida no intervalo e no final. Eles viram que o time consegue funcionar sozinho, independente de quem está na beira do gramado. A impressão que dá é que os torcedores ficaram tão felizes com a forma como vocês jogaram que eles nem sentiram a eliminação na Copa do Brasil. Pois é, Claudinho, eu também eu sinto isso. Quando aconteceu essa história, eu não gostaria nem de falar dessa parte, até porque já é um passado na nossa vida. O que o Marquinhos construiu aqui vai ficar. A gente tem outro treinador, a gente tem que abraçar ele que está aqui. Como eu falei, desejar boa sorte a ele lá no Figueirense, mas o nosso presente é aqui no Fortaleza. A gente não pode ficar lamentando porque o Marquinhos saiu e foi pro Figueirense. A gente tem muita coisa aí pela frente ainda. A gente tem um jogo aí que é o jogo do ano, é um jogo da nossa vida, é um jogo que mexe com milhões de pessoas aí. Não quero dar valor a esse lado, saída do Marquinhos. A gente tem que pensar no nosso presente. O nosso presente hoje é o Emerson, que chegou aí para ajudar a gente nessa fase final aí. Então a gente abraçou muito ele aí e tenho certeza que ele vai passar muita coisa boa pra gente aí, para esses dois jogos aí contra o Juventude. Daniel, você falou exatamente que o Internacional conseguiu vencer no primeiro jogo, venceu o terceiro minuto. Você dentro para jogo contra o Juventude, exatamente para o Juventude jogar lá e jogar para vencer o jogo? Claro que serve, cara. O primeiro jogo você pode definir o primeiro jogo, você pode definir a classificação no primeiro jogo, cara. A gente passou por isso contra o Brasil de Pelotas ano passado com 1-0. Imagine 3 que a gente pegou do Inter lá dentro de casa. Então, isso serve de exemplo mesmo. Eu falei aqui na primeira pergunta que me fizeram que a gente foi muito inferior lá contra o Inter. A gente entrou de uma maneira que a gente não era acostumado a jogar, uma formação totalmente diferente. Então prejudicou muito o rendimento de muita gente ali. Então o Internacional teve o controle do jogo lá em Porto Alegre. Então é difícil chegar aqui. A gente até tentou, mas é muito difícil. A gente vibrou, a gente procurou, a gente teve ansiedade, até porque a gente queria fazer o segundo gol. Então é normal. Mas eu acho que se uma bola dessa aí entra aí, a gente faz o segundo gol. Mas infelizmente a gente não encontrou, né? Então hoje não tem mais dúvida. Passou, a equipe está de parabéns pelo jogo de hoje. A gente procurou pra caramba aí o resultado, mas andou. Posso perguntar? Eu quero fazer também. Mas pode fazer. Faz aí, Lucas. Mas aí é porque vai se tornar efetivo, né? Chegar agora. Qual foi o primeiro contato com o Emerson? O time, eu vi que hoje praticamente você jogava um 3-4-3 e às vezes até um 3-3-4. Que eu via era você, o Anselmo, o Everton e o Juninho. É nesse estilo mesmo que você já estava acostumado ou ele deu alguma dica lá, alguma citada de diferença lá? A gente mudou um pouco a nossa maneira de marcar nesse jogo. Ele posicionou a gente aí, como o Marquinhos tinha a maneira dele de trabalhar e o Emerson tinha a maneira dele de trabalhar. Então mudou pouca coisa ali. Na hora de marcar ali, a gente não correu muito errado ali, então se posicionou ali. Quando o Anselmo saía, a gente treinou nessa semana. Quando ele chegou, a gente sabia que ia treinar de duas maneiras, eu atrás do Anselmo, ou talvez dois atacantes e o Anselmo na frente. Então quando ele me colocou para frente, a gente conseguiu criar mais ali, eu chegando próximo com o Anselmo ali. Então porque o Felipe é um jogador que apoia muito, então às vezes ficava Lima, Edmar e Simões ali. Então o Felipe é um cara que gosta de sair muito, mas a gente sabe que a gente tinha que sair para jogar. A gente tinha que impor um ritmo de jogo muito forte contra o Inter. A gente impôs. Não é fácil jogar nesse ritmo como a gente jogou no primeiro tempo, assim, voltar para o segundo tempo na mesma pegada ali. Às vezes a gente quebra o ritmo. Mas é isso. Dá parabéns, a gente lutou pra caramba. Agora a gente só tem que pensar daqui pra frente no primeiro jogo lá em Curitiba e em fazer um grande jogo lá. Pera aí. Vamos lá?
Pode começar, Silvão. Ô Emerson, como é que é pra você chegar em 2 dias, já ter um jogo desse nível, conseguir fazer o time jogar bem e principalmente ter esse grito de apoio mesmo com a eliminação para o Olimpíada? Boa noite. Boa noite a todos. Não vou esconder, estou muito feliz, mas ao mesmo tempo eu quero aqui dividir essa vitória, e geralmente se foca muito a figura do treinador, a toda a diretoria de Fortaleza, ao torcedor que compareceu, acreditou até o final, a comissão técnica de Fortaleza e aos jogadores que foram guerreiros, que realmente eles são o grande protagonista, e as suas famílias. Só eles sabem o que foi feito para chegar até aqui, e agora a ideia é descansar e já na sequência iniciar os preparativos para o jogo do Juventude, que agora passa a ser o mais importante para nós. O que você pode levar para esses 2 jogos contra o Juventude do time hoje? O que você viu que não pode faltar contra o Juventude? Primeiro foi a organização, foi uma equipe muito bem organizada, uma equipe que criou bastante, teve várias oportunidades de gol, faltou um pouquinho mais de eficiência para que pudéssemos produzir o resultado que nos desse a classificação, mas o mais importante que nós temos que levar para esses 2 jogos iniciais é o comprometimento de todos. É um clube que está muito comprometido, é um clube que quer esse acesso, e agora, como eu falei, é descansar bastante para que na segunda-feira, no dia 3, iniciemos a primeira batalha atrás do nosso objetivo principal do ano. Posso fazer? Pode. Professor, eu vi que o time jogou hoje num 3-4-3 e em determinados momentos jogou num 3-3-4. Até que foi com o Daniel, ele falou sobre isso. O Felipe atacava mais e o William Simões ficava na defesa com o Lima e o Edmar. Essa é a proposta para jogar aqui no segundo jogo, esse estilo ofensivo? Bom, veja bem, às vezes você coloca a equipe em campo e a iniciativa de fazer algumas movimentações parte dos jogadores. Eu procuro dar essa liberdade, mas uma liberdade que tem alguns limites. Há um entrosamento muito grande do Everton e do William Simões. Em determinados momentos o William Simões ele entra como um volante, trabalha por dentro, e o Everton ele faz a função de lateral. O Everton é um jogador muito tático, tive a oportunidade de trabalhar com ele no Joinville. E além de tudo, o Everton ele é muito comprometido, ele vai até o seu limite, como todos os jogadores aqui de Fortaleza. E o Felipe ele tem uma característica muito ofensiva, é um jogador muito agudo, tem muito potencial, é um menino que tem muito a render ainda. E na frente nós temos jogadores definidores, que é o caso do Sobralense, do Anselmo, e o Juninho, que é um jogador bastante experiente, que trabalha pela beirada do campo. E também 2 volantes que têm um ótimo passe, que é o caso do Juliano e do Correia. Quando se tem uma equipe com esses jogadores, você tem que procurar organizar para não tomar o contragolpe. E nós eu acho que não tomamos grande susto no jogo. Aconteceram alguns erros de passe que proporcionaram ao Inter 2 oportunidades, que foi duas com o Sacha, né? Mas principalmente o Juliano, o Edmar e o Lima tiveram perfeito nas coberturas, e o Berna, quando foi chamado, ele fez uma ótima defesa. Então nós temos que jogar, nós não podemos negar a nossa identidade. É uma equipe altamente ofensiva, é uma equipe que joga com alegria, e não é porque você chegou no momento decisivo que você vai ficar você vai perder a sua alegria de jogar. Então nós temos que ter a alegria de jogar, nós temos que jogar com agressividade, mas temos que ser uma equipe organizada, porque a escola gaúcha, no caso do Inter e no caso do Juventude, às vezes eles proporcionam a bola para você, para que num erro de passe eles te joguem no contragolpe. E a questão da bola parada também, que é um ponto forte dessas equipes. Então
Esses dias que restam, nós temos que trabalhar bastante, não podemos nos empolgar, temos que ter bastante equilíbrio emocional, porque apesar de ter ficado fora da disputa da Copa do Brasil, nós temos um objetivo ainda maior pela frente. E agora como eu falei, descansar, para que a partir da apresentação voltemos a trabalhar forte em busca do objetivo. Mas você disse que aproveitar muito o trabalho que o Marquinhos Santos deixou, mas o que teve do Emerson Maria nesse time de hoje? Eu acredito que cada treinador tem uma particularidade. Conversei ontem com o Marquinhos, conversei bastante com o Marquinhos, conversei com os membros da comissão técnica. É uma comissão técnica bastante capaz, que me passou alguns detalhes, e eu procurei colocar um detalhe ou outro que eu achava que poderia melhorar. Eu vi alguns jogos de Fortaleza, o jogo contra o Inter eu assisti 3 jogos de Fortaleza, nesses dias que eu estou aqui, então alguns detalhes eu procurei corrigir, mas não foi muita coisa não. O grande mérito dessa atuação são dos jogadores que nunca deixaram de acreditar, e aqui também quero aproveitar mais uma vez aqui para parabenizar o comportamento do torcedor. Nós vamos precisar muito do torcedor para que ele nos ajude, ele tenha paciência, porque os jogos que nós vamos enfrentar daqui para frente são jogos muito difíceis, jogos muito competitivos, que vão ter uma grande carga emocional. E o torcedor do Fortaleza, quando joga do lado da equipe, o Fortaleza se torna praticamente imbatível. Então essa união de força vai fazer com que a gente consiga o objetivo. Eu posso fazer aqui só mais uma? Pode. Professor, é o seguinte,